Novamente, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu emendas parlamentares. De novo. É tipo assim, filme repetido, né? Só que desta vez diz respeito especificamente a um montante desse dinheiro. Esse bloqueio é em cima de dinheiro que vai para as ONGs, as organizações não governamentais, que fazem, Isabel Mega, na nossa sociedade, um baita trabalho, né? Eu costumo dizer que onde você tem, que as ONGs ocupam a lacuna que não é ocupada pelo poder público. Então, você tem muita gente fazendo um baita de um trabalho sério, importante, amparando a população e todo mundo, principalmente os que estão menos providos de uma boa condição financeira. Isabel Mega, nos conte, o que embasou desta vez esse bloqueio do ministro Flávio Dino e foi baseado em que tipo de documento? Quantas ONGs fazem parte desse bloqueio? Enfim, nos explique tudo. Bom dia. Explico sim, Elisa. O primeiro nos conte aqui de 2025, né? Feliz ano novo para você, agora que a gente está se encontrando neste ano, e para toda a nossa equipe também, que sei que tem muita gente que está retornando ao trabalho neste sábado. Elisa, essa foi a primeira decisão também do ministro Flávio Dino neste ano de 2025, mirando um relatório que ele mesmo pediu à Controladoria Geral da União para que fizesse uma espécie de inspeção em relação à atuação de ONGs via emendas parlamentares. Então, de 26 ONGs que foram analisadas pela Controladoria Geral da União, metade, 13 ONGs, apresentaram problemas e são elas o alvo dessa recente decisão do ministro Flávio Dino. O que significa dizer é que elas não cumpriram as regras ali de transparência em relação ao uso e ao recebimento desse dinheiro que foi repassado via CGU, a Controladoria Geral da União. De acordo com o órgão, né, o ministro Flávio Dino também determinou que a CGU fizesse uma auditoria específica em relação a essas ONGs e que apresente um relatório mais detalhado ainda dentro de 60 dias. O que acontece daqui para frente? A Advocacia Geral da União vai ter que acionar também os ministérios para informar sobre essa proibição desses novos repasses, para que fique todo mundo na mesma página, todo mundo entenda o teor dessa decisão do ministro Flávio Dino. E um outro ponto que também é bastante relevante é que, em relação a 9 ONGs, o ministro Flávio Dino determinou que também sejam analisadas, apresentar informações de forma incompleta. Então, elas não estão ali no ponto da suspensão, mas elas também não apresentaram tudo o que deviam. E aí também estão na mira dessas decisões do ministro Flávio Dino, porque estão faltando alguns dados e elas vão ter que apresentar isso dentro de 10 dias, segundo o ministro Flávio Dino. Essas 13 ONGs que a gente menciona, que foram alvo dessa suspensão do envio de verbas, Elisa, elas também vão ser inscritas em cadastros para que elas possam ser consideradas entidades inidôneas e impedidas de celebrar convênios ou de receber repasses da administração pública. Então, elas vão ter que regularizar toda essa situação para que tudo fique muito bem acertado. Chama atenção porque o ministro Flávio Dino terminou o ano de 2024, ali no 31 de dezembro, com decisões a respeito da situação das emendas, mas eram repasses autorizados para cumprimento do piso constitucional da saúde, utilizar o dinheiro dessas emendas, são cerca de 370 milhões de reais. E agora, na sexta-feira, 3 de janeiro, veio essa primeira decisão, mas mirando já as conclusões de um relatório da Controladoria Geral da União, que também está verificando ali passo a passo do emprego dessas emendas. Uma outra expectativa que se tem aqui em Brasília, Elisa, é em relação aos trabalhos da Polícia Federal, porque lá no dia 23 de dezembro, quando o ministro Flávio Dino deu o despacho dele suspendendo o pagamento e o empenho de emendas de comissão, que são as emendas tidas como mais problemáticas, com mais identificação ali de falta de transparência, o ministro Flávio Dino determinou também a abertura de um inquérito da Polícia Federal. Então, tem muita gente aí se perguntando o que vem pela frente a respeito dessa história. Com toda certeza, é uma crise que a gente herda de 2024 direto para 2025.
Isabel Mega, você está falando aqui e já me ocorreu uma pergunta e já a gente vai chegar inclusive na Basília, hein? Na Basília Rodrigues, para poder ver inclusive os efeitos políticos, né? Todo efeito mais amplo. Porque, Mega, você que acompanha isso no dia a dia, a gente acompanhou alguns bloqueios por parte do Supremo Tribunal Federal em cima das emendas parlamentares. Mas geralmente a gente via o olhar voltado para os deputados, ou para os parlamentares se explicarem. Só para compreender, agora a gente tem um olhar que é diferenciado, ou seja, é um olhar no destino das emendas. É como se a gente tivesse as emendas que vão para as prefeituras. É como se a gente estivesse olhando para as prefeituras, por exemplo. Só que nesse caso são as ONGs, é isso? Visa então um olhar fiscalizatório, de transparência, de rastreabilidade, mas mais focado no destino das emendas. O ministro Flávio Dino está focando em absolutamente tudo, Elisa, mas sim, você está correta nessa percepção, porque de fato é uma questão de você seguir o dinheiro, aquele famoso follow the money que a gente ouve de investigadores. Então, os técnicos da Controladoria Geral da União também estão fazendo isso, porque a gente tem que entender como é que esse dinheiro está chegando no destino e como é que ele está sendo usado. As primeiras decisões do ministro Flávio Dino, elas cobravam justamente esse mecanismo de controle e de transparência total. Por que essas últimas emendas de comissão, lá no dia 23 de dezembro, acabaram suspensas pelo ministro Flávio Dino? Porque elas foram destinadas a partir de um ofício que foi assinado por líderes partidários, já que as comissões não estavam mais funcionando. E o nome é emenda de comissão. Então, imagina só, você não tem uma ata, você não teve uma discussão na comissão de como que ia ser esse destino, para onde iria, a coisa ficou muito nebulosa. E fica nebulosa assim, imagina na origem e imagina na chegada e a dificuldade que é você entender como é que esse dinheiro está sendo enviado, por quem está sendo enviado, de quem é a digital do parlamentar e se está obedecendo critérios que foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal de necessidade desses envios, para que você não fique enviando verba para onde necessariamente pode não precisar, por exemplo, questões de interesses desses parlamentares em redutos regionais. Então, são muitas discussões complexas e que a gente vai ali tentando dirimir isso ao longo dos próximos meses, porque são esperadas novas decisões do ministro Flávio Dino, na medida em que vão chegando conclusões da CGU, da Polícia Federal, como eu estava contando para vocês, e por aí vai. Mas sim, o olhar dele está bastante ampliado também no destino, porque é algo muito difícil, os próprios técnicos falam isso para a gente, tem coisa que se perde, você não consegue identificar para onde foi e principalmente, quem é que mandou aquilo para aquele lugar, com qual fim? É essa a raiz, a espinha dorsal das decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito doido, hein, Isabel Mega? Para não dizer angustiante, porque a gente, com o nosso dinheiro da nossa carteira, no dia a dia, a gente não fica assim, eu não sei onde eu gastei, eu não sei. Às vezes a gente até pode se perder nas contas, mas, eu não sei, eu deixei R$100 aqui, R$100 ali, não sei para que foi, também não sei para quem pegou. Minimamente você chegaria para essa pessoa e diria assim, escuta, você está com algum tipo de devaneio, é o seu dinheiro, vamos olhar melhor? Então, por qual motivo o dinheiro que eles usam, que é o dinheiro do povo, não tem esse tipo de fiscalização, é inacreditável.